Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia responsável pelo canal. Neste canal nós compartilhamos conteúdos de filosofia e psicologia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, clique em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacá-los. E hoje vamos falar um pouco a respeito do tempo, espaço e suas vivências. Não vamos falar disso a partir da física, por mais que o tempo e o espaço seja mais discutido por ela, com certeza não é uma área que eu teria habilidade em falar a respeito. Vamos falar do tempo e espaço a partir da psicologia, ou a partir mais da área da psiquiatria, que se utiliza desses conceitos muito na psicopatos, que é a psicopatologia, uma área que estuda os distúrbios ou as formas diferenciadas de um sujeito vivenciar as coisas. E quando isso gera sofrimento a ele, acaba se tornando uma patologia. Então, vamos entender um pouco as formas diferentes de se vivenciar esse tempo e espaço e a relação dessas vivências diferentes com questões de situações psíquicas. Então a primeira coisa que é importante nós entendermos para isso é as diferenças entre um tempo objetivo e um tempo subjetivo. Então o que é o tempo objetivo? O tempo objetivo é aquele tempo que nós podemos mensurar e que, entre aspas, é igual para todo mundo. Ou seja, o tempo objetivo é aquele tempo do relógio, o tempo do calendário. Então são as horas, os minutos, os segundos, os dias, as semanas, os meses, os anos. Isso é o nosso tempo objetivo, um tempo que pode ser cronometrado, ou seja, contabilizado, que é igual para todos. Então uma hora aqui é uma hora no outro lado do planeta, é uma hora em qualquer lugar. Por mais que a vivência dessa uma hora é diferente. E aí nós entramos no tempo subjetivo, que é aquela situação da forma como o sujeito vivencia esse tempo. Então, por exemplo, você estar uma hora se divertindo entre amigos ou conversando com aquela pessoa que você gosta é um tempo. Você estar uma hora na fila do banco ou na fila do médico é outro tempo. E isso, se você contabilizar e levar apenas a critérios físicos, veremos que essa uma hora é a mesma uma hora. A uma hora que você está com seus amigos é exatamente o mesmo valor, a mesma quantidade de uma hora que você está em uma fila. Porém, a forma de você vivenciar essa uma hora é totalmente subjetiva. Por quê? Porque quando a hora é uma hora que você está feliz, alegre, convivendo com pessoas que você gosta, em um momento que você aprecia, você tem uma sensação de que essa hora passa mais rápido. Diferente de uma hora quando você está, por exemplo, em uma fila, em uma situação onde é uma situação desconfortável, incômoda, que você deseja que esse tempo passe rápido. A sensação que se tem, até mesmo pelo motivo dessa tua angústia, muitas vezes desse tempo, você vai ter que ficar ali, pela tua ansiedade que esse tempo passe, acaba fazendo com que você interprete como se essa uma hora fosse dobrada, fossem 2, 3 horas. Essa interpretação diferente de uma mesma hora, que tem os mesmos 60 minutos, porém em um espaço parece que ela é menor, em outro espaço parece que ela é maior, a isso nós chamamos tempo subjetivo, que é a forma como o sujeito vivencia aquele tempo. Então o tempo objetivo é o nosso tempo cronológico, contabilizado, e o tempo objetivo é a forma como o sujeito vivencia esse tempo cronológico. Bom, e aí essas mudanças na vivência desse tempo cronológico, ou seja, o tempo subjetivo, ele pode ser resultado de várias situações. Dentre elas, situações emocionais, que é o que mencionamos há pouco. Então, quando a vivência desse tempo, por exemplo, é uma vivência que me parece mais rápida, porque eu estou entre amigos, porque eu estou me divertindo, é uma situação onde eu estou tendo emoções boas, emoções que me agradam.
E isso faz com que a minha vivência desse tempo seja diferente. Ou em uma situação, por exemplo, onde eu estou em uma fila de banco, em uma fila de médico, aí numa fila de médico temos que contabilizar que também o ambiente já é um pouco mais pesado, mais carregado, a questão também de que geralmente você não está muito bem, por isso que você está na fila de um médico. Tudo isso faz com que as suas emoções de ansiedade, teu sentimento de angústia por estar ali nessa espera, tudo isso faz com que o tempo subjetivo teu possa parecer mais estendido. Porém, essas alterações também podem ser resultados de alterações de consciência. E o que é isso? Então, as alterações de consciência já são realmente oriundas de, entre aspas, aqui entenda-se que, principalmente, como eu tenho uma orientação um pouco mais psicanalítica nos meus estudos, eu sou muito cauteloso para falar em doença. Mas são as alterações decorrentes de doenças. Então, você tem vários tipos de doenças que deturpam a tua visão de tempo e espaço. Por exemplo, já é clássico que pacientes com Alzheimer tendam a ou estar vivenciando outro tempo, que não é o real, que as outras pessoas à sua volta vivenciam. Então, o paciente de Alzheimer, ele age e fala muitas vezes em determinados estágios da doença, como se ele estivesse lá na infância dele, ou como se ele estivesse na adolescência. Ele sai de casa e te fala que está indo para a casa de tal pessoa, só que a casa dessa pessoa fica em outra cidade, distante, completamente sem lógica. Porém, é uma vivência diferente de espaço e tempo, e isso motivado pelo Alzheimer. E aí temos sequência de doenças que fazem esse tipo de ação no paciente. E aí nós temos de alguns estados que não necessariamente são doenças, mas que são sofrimentos psíquicos, que são estados depressivos e estados maníacos. Esses dois estados eles podem ser tanto resultado de um transtorno bipolar, por exemplo, onde a pessoa fica oscilando entre mania e depressão. Então ela tem estados maníacos, onde ela produz muito, onde ela é muito ativa, e ela tem estados depressivos, onde ela é muito estagnada, onde ela não consegue fazer nada, ela não tem ânimo para viver. Quem tiver interesse, já tem disponível no canal um vídeo sobre transtorno bipolar, então é só ir na lupinha ali do canal e digitar transtorno bipolar, ou buscar no buscador do YouTube mesmo, digitar a filosofia da psique ou psique transtorno bipolar, já vai aparecer o nosso vídeo a respeito. Enfim, nesse caso dos transtornos ou da própria depressão e da mania, que podem se apresentar separadamente, então elas tanto podem se apresentar em sequências oscilantes no transtorno bipolar, ou elas podem se apresentar separadamente. O sujeito pode estar em um estado depressivo sem necessariamente ter tido ou vai ter estados de mania. Mas nesses estados de mania e de depressão, as pessoas tendem a vivenciar o tempo e o espaço de maneiras muito diferenciadas. Vamos ver um pouco a respeito disso então. O depressivo, ele tende a vivenciar um tempo de maneira mais lenta. Então o tempo para a pessoa que está com depressão é como se ele não passasse ou passasse muito lentamente. E aí a gente entende, por exemplo, o fato de que as pessoas com depressão não têm pressa, porque o tempo está passando devagar, então elas tendem a ser mais calmas, mais no estado de depressão, obviamente, mais calmas, mais inertes, não tem muita pressa para nada, não tem muito ânimo de fazer as coisas, porque afinal tem todo o tempo do mundo, o tempo não passa, então o tempo ele tem uma passagem muito lenta. Em relação ao espaço, para as pessoas em estado depressivo, o espaço ele parece muito pequeno. Então ela tende a se sentir muito pressionada, muito angustiada, porque dá a impressão que tudo em volta dela
espreme. Então é como se o espaço, e não necessariamente as paredes, mas é como se o próprio espaço se fechasse de um modo que eu não consigo nem me mexer direito. Daí também o fato de que nós vemos que no estado de depressão as pessoas tendem a ficar muito longe, muito distante das outras. Por quê? Porque o mínimo de proximidade de uma outra pessoa faz com que ela se sinta angustiada, com que pareça que a pessoa está em cima dela, está invadindo o espaço dela, mesmo que isso não se demonstre como uma realidade para nós. Então pode ser que eu esteja, por exemplo, na distância que eu estou da câmera de uma outra pessoa, mas quando essa pessoa está em estado depressivo, é como se eu estivesse em cima dela, sufocando ela. Então por isso ela também tende a não se aproximar muito das pessoas e a também não permitir muitas aproximações. Então ela fica mais quieta no canto dela, não gosta muito que as pessoas cheguem muito perto dela, se irrita com facilidade quando chegam perto dela, porque ela sente o seu espaço muito invadido nessa situação. Já no estado de mania, as pessoas elas tendem a vivenciar um tempo em uma passagem mais rápida. Então o tempo corre, literalmente o tempo corre. E aí nós entendemos também o fato de que as pessoas em estado maníaco, elas tendem a fazer tudo rápido, a serem toda agitada, falam rápido, querem tudo para ontem, porque elas não têm tempo para perder, porque o tempo está passando, o tempo está se esvaindo. E ela está num desespero de que ela não pode perder um segundo, porque esse segundo passa muito rápido. Então esse é o motivo também para que pessoas em estado maníaco muitas vezes consigam produzir muito. Lembrando que isso não é uma generalização, não é uma coisa que é válida para todos os casos. Existem pessoas em estado maníaco que ficam tão ansiosas com essa passagem do tempo que não conseguem fazer nada. Porque elas vão fazer, mas se atrapalham, se angustiam tanto que elas não conseguem desenvolver nada. Por mais que tentem fazer um monte de coisas, por mais que estejam agitadas, não conseguem desenvolver nenhum trabalho. E outra coisa que é muito comum mesmo aos que conseguem desenvolver muito trabalho é não conseguir encerrar, não conseguir dar acabamento nos trabalhos. Então começa um monte de coisa e termina poucas. Então é importante lembrar também que não necessariamente porque você está num estado de mania você vai conseguir produzir muita coisa de maneira efetiva e eficiente. Quanto ao espaço para a pessoa em estado maníaco, o espaço ele é vivenciado de uma maneira muito ampla. Então é como se ela tivesse todo o espaço do mundo para ela. Diferente do tempo, e aí a gente percebe uma inversão. Então no estado depressivo o espaço é reduzido e o tempo é amplo. Já na situação do maníaco é o inverso. O espaço é amplo e o tempo é reduzido. Então o tempo ele quer fazer tudo o mais breve possível, porque não tem tempo a perder. Já o espaço é um espaço amplo. Então é muito comum a gente ver, ao menos em pessoas muito agitadas, que ou estão em estado de mania ou apenas são agitadas mesmo, a gente vê que é muito comum muitas dessas pessoas se aproximarem muito de você. Então elas vêm falar, vêm em cima. Inclusive algumas pessoas que têm alguns problemas com esse tipo de coisa, não vivenciam muito bem essa relação com o outro, acabam se sentindo muito mal, se sentindo muito angustiadas quando a pessoa vem muito em cima. Eu pessoalmente não tenho muito problema com esse tipo de situação, não existem pessoas que se incomodam muito. Mas por que que essa pessoa ela vem tão em cima, ela chega tão perto do outro? Porque para ela o espaço é amplo, então ela não está em cima do outro. Para ela, por mais que ela esteja agarrando o outro, é como se ela estivesse longe. E ela também dificilmente, pessoas em estado maníaco, se incomodam de você ficar perto delas. Porque elas, da mesma forma, vivenciam um espaço amplo. Então você está quase em cima dela, mas para ela é como se estivesse lá longe. Então ela vai continuar mexendo, pode até esbarrar em você e não vai dar bola. Isso não angustia ela, porque a vivência do espaço para ela é outro. E aí nós entramos em um exemplo bem interessante para esse tipo de vivência, que é o caso do esquizofrênico. Então no caso da esquizofrenia, é uma situação psíquica onde o sujeito, principalmente em surto, obviamente, em estado estável,
geralmente isso não ocorre, mas em casos de surto, esse indivíduo que tem esquizofrenia ele pode vivenciar, por exemplo, um tempo inexistente. Então o tempo para o esquizofrênico ele se esvai, ele sobe, ele desaparece. Então nem ele vivencia rápido, nem ele vivencia lento. Simplesmente não há tempo. Ele perde a noção de que há uma temporalidade. Ele perde a noção de que há um ontem, que há um amanhã. Ele perde uma noção de futuro, passado. Ele perde várias coisas junto com essa noção de tempo. Então, por isso que pode ocorrer, por exemplo, de pessoas com esquizofrenia não falarem de situações que já passaram como se elas ainda estivessem ocorrendo. Então não é que ele voltou para o passado, não. Ele simplesmente perdeu a noção completa. Não existe mais passado e não existe futuro. Então o tempo para ele não existe, se perde. Em relação ao espaço, ele pode vivenciar o espaço de maneiras muito diferentes. Então, tanto ele pode vivenciar um espaço completamente distorcido, com imagens diferentes, com abismos, espaços completamente surreais para as demais pessoas, que não refletem o que as demais pessoas veem, porém para ele sempre lembrando essa vivência real. Então ele vivencia aquilo de fato. E existem outras questões que, por exemplo, para a pessoa com esquizofrenia, o espaço dela pode ser invadido por figuras ameaçadoras. Então, por exemplo, ele pode ver a invasão de monstros vindo para cima dele, de pessoas mesmo, humanos, tentando atacá-lo de maneira ameaçadora, e isso vai fazer com que ele tenha aqueles episódios que são meio marcados, mas que não são tão recorrentes, acabam até gerando um pouco de preconceito em relação à esquizofrenia, porque isso não é uma situação que acontece de 5 em 5 minutos, são episódios mais isolados, mas acontecem, por exemplo, nessas situações, episódios do sujeito ou tentar fugir do lugar de uma maneira desesperada, porque a vida dele está em risco, e não é que ele imagine isso, ele vivencia isso. Então, de fato, a vida dele está em risco ali para ele. Na visão dele, a vida dele está em risco. E aí, ou ele vai tentar fugir, ou ele vai tentar contra-atacar. E aí acontecem os episódios, por exemplo, de pessoas com surto de esquizofrenia serem agressivas. É porque alguma coisa ameaçadora invadiu o espaço dela e ela está tentando se defender. E em relação ao espaço também, a pessoa com esquizofrenia ela pode vivenciar elementos ameaçadores invadindo o seu espaço. Então, por exemplo, ela pode ver fogo. E aí, lembrando como é a nossa mente quem produz as sensações, os sentimentos ou minimamente as interpreta, quando um esquizofrênico vê o fogo, por exemplo, que é uma coisa, eu uso como exemplo porque é recorrente nos casos clínicos na literatura, é bem comum a gente ler relatos de que pessoas com esquizofrenia, por exemplo, viram a casa pegando fogo, viram fogo na frente delas, viram pessoas que elas gostavam queimando. Então é bem recorrente esse relato de pessoas com esquizofrenia vivenciando situação do seu espaço sendo invadido pelo fogo. E quando essa pessoa com esquizofrenia ela vê esse fogo, ela pode inclusive sentir o calor desse fogo, ela pode sentir esse fogo queimando ela, porque como as suas sensações são produzidas pela mente, e como é a mente quem está produzindo a alucinação, ela não apenas produz a alucinação visual, como produz também a alucinação tátil. E aí é realmente uma situação que podemos presumir ser desesperadora para essa pessoa. E daí também a falta de lógica em se dizer para essa pessoa, não, isso que você está vendo não é real. Se ela está vendo, ela está sentindo, você pode dizer o que você quiser. Não é uma questão dela se perguntar se é real ou não. Ela está vendo e ela está sentindo. Ela não precisa se perguntar se é real, ela sabe que é real. Lembrando também que uma das formas, não incentivo ninguém de modo algum tentar agir diante de uma situação de surto. O adequado é sempre acionar corpo de bombeiros, acionar
uma equipe de SAMU, alguém que tem um pouco mais de habilidade, que tem algumas noções básicas de como agir diante de uma situação dessa, mas em casos de emergência onde não se tem o recurso, uma das formas mais eficientes que se demonstra de agir numa situação de surto de uma pessoa é primeiramente não tocar nela, porque se ela já está se sentindo ameaçada, imagina se você chegar agarrando ela. Não preciso nem comentar muito, não é? E em segundo lugar, tentar acalmá-la verbalmente. É o máximo que você pode fazer diante de uma pessoa em surto. E isso, obviamente, se a sua vida também não estiver correndo risco. Porque lembrando, se ela se sente ameaçada, ela tende a reagir. Então é sempre importante, se a pessoa realmente estiver em surto, você vê que ela está agressiva, você também zele pela sua vida e não se meta muito para não acabar tendo sérios problemas. Lembrando que, como eu disse antes, isso são episódios isolados, então isso não acontece a todo momento com uma pessoa que tem esquizofrenia. Então também não podemos, em hipótese alguma, sermos preconceituosos de ficar achando que porque o sujeito tem um diagnóstico de esquizofrenia nós não podemos ficar perto, não podemos conversar com ele. O surto ele ocorre em situações bem específicas, onde o sujeito tem toda uma carga emocional, onde tem vários fatores influenciando. Enfim, já fugi um pouco da temática, mas é que eu acabo realmente engatando outras coisas. Creio que o principal, que é a nossa temática de hoje, que é a vivência do tempo e espaço, eu já dei conta, ao menos de uma maneira básica, que deu um entendimento do que é. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar. Assista aos outros vídeos do canal, temos aí mais de 350, creio eu, vídeos já disponíveis no canal. Agradecer também aos mais de 4.150 inscritos aí, estamos com um número de inscritos muito grande, eu considero um bom número para um canal de conteúdo intelectual que não chama tanto a atenção de um público tão amplo. Então nós temos um público um pouco mais restrito, que são pessoas que gostam dessas temáticas, que apreciam estudar, conhecer mais a respeito das coisas. É um público que eu considero bem razoável, fico muito agradecido pelo público que já temos, e se você conhece alguém que aprecia esse tipo de conteúdo, também nos ajude a compartilhar e a divulgar. Obrigado a todos pela atenção durante este vídeo e até um próximo.